Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos também na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br e nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, professora Maria Gabriela Franceschini Vaz de Almeida. Professora Maria Gabriela, é um privilégio recebê-la aqui, professora. Prazer. Obrigada, muito obrigada. A senhora é vice-diretora-geral do Hospital Dom Alvarenga e presidente da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Anunciei corretamente? Exatamente. Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Eu estou lá como presidente desde o ano 2000, porque eu estou sendo reeleita diversas vezes, então ainda estou nesse cargo. E é uma indiscrição comentar a idade, né? Mas é correto aqui que a senhora está já nos 95 anos de experiência? Sim, senhor. Com a graça de Deus estou e ainda estou na ativa. Uma ativa, evidentemente que relativa, mas vou diariamente nas duas instituições. Parabéns. A gente vai falar muito mais ainda com a professora Maria Gabriela, que participa desta edição de Gente que Fala. Também conosco o médico nutrólogo, doutor Sandro Ferraz. Doutor Sandro, prazer tê-lo aqui. Queria agradecer a oportunidade, muito obrigado pelo convite e muito bom poder participar aqui com os meus conhecimentos para ajudar vocês. Olha, eu até fiquei aqui, titubeei para ler o teu especialista em emagrecimento e longevidade. Como é que um nutrólogo quer que eu emagreça? Eu não tenho que me nutrir mais para ficar... Tá certo, o comentário está perfeito. Sendo que você precisa se nutrir das coisas que são pertinentes, né? E não simplesmente das coisas que você acha que deve ficar nutrido. Então, a alimentação tem que ser devidamente balanceada, né? Esse negócio de balanceado não é certo. Quando você fala uma alimentação balanceada, você está dizendo para eu não comer o que é bom, o que é gostoso. Nem sempre. Na maioria das vezes, o que é muito bom não lhe é muito pertinente, né? E os alimentos que são, na realidade, muito atrativos, eles são chamados de antinutrientes, que eles têm um grande aspecto de calorias, mas com falta de nutrientes, né? O senhor está exatamente na época que antecede a Páscoa participando aqui. Estamos às portas do coelhinho. E eu vejo chocolates passando aí falando, olha, estou aqui. O que tem de errado que as pessoas condenam tanto o chocolate? Eu começo dizendo que é bom, que é gostoso, é gostoso. A senhora gosta de chocolate, Gosto professora? muito, mas tenho que tomar cuidado, né? Por que temos que tomar cuidado? Por diversos motivos, inclusive para não aumentar o meu peso, porque aí vai sobrecarregar o peso das minhas pernas, que é a dificuldade que eu tenho. Doutor Sandro, andar. Brincadeiras à parte, diz que o chocolate é bom, é bom. Não, o chocolate realmente é uma tentação, coisa, né? É uma tentação, uma coisa maravilhosa, né? Mas, e tem seus benefícios, né, que a gente vai falar aqui um pouquinho, mas o problema do chocolate é o excesso, né? E, na realidade, a tabela nutricional do chocolate é o chocolate que a gente consome, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter. Doutor Sandro, tabela. O senhor acha que quando eu vou comer chocolate, eu estou olhando uma tabela lá, opa, esse eu não posso, esse tem, como é que é, não sei quantas calorias, não sei o quê. Você acha que eu estou olhando
Então, mas esse é o grande problema, né? O problema se faz pelo fato da gente ser um pouco analfabeto nessa parte de ler rótulos, de ter essa conscientização. O senhor se antecipou a pergunta que eu ia fazer na sequência. Eu não entendo o que está escrito. Qualquer coisa que tenha de medicamento, alimento, não vou nem esquecer o medicamento, mas alimento, eu vejo lá aqueles rótulos. Tem um deles que ninguém até hoje conseguiu me explicar o que é, mas nos rótulos vem escrito lá açúcar invertido. Como? Eu não sabia que você podia inverter o açúcar. Esse açúcar invertido para mim é sal, né? O inverso do açúcar é o sal. Mas todo alimento vem lá, principalmente bolacha, se não me engano, açúcar invertido. Aí, o que é? Eu não sei o que é aquilo e imagino que eu sou apenas mais um entre milhares daqueles que não sabem. Estou só citando o açúcar invertido. A indústria alimentícia realmente ela tem várias artimanhas de tentar englabelar a gente nos rótulos dos alimentos, né? A maltodextrina, por exemplo, é um açúcar muito usado que tem um índice glicêmico altíssimo. Como é que é o nome do? Maltodextrina. É um agente secreto do açúcar? É um agente secreto do açúcar, que engana muita gente com índice glicêmico muito alto, que prejudica muito quem já tem resistência insulínica, que é ali uma portazinha para diabetes, para o próprio diabético, por exemplo. O açúcar invertido, quando ele vem no rótulo, ele nada mais é do que ele está sendo mascarado de uma forma para que as pessoas não entendam, né? Então, ler o rótulo é de total importância para que você conheça o alimento que você está ingerindo, né? Quando você fala de açúcar invertido, na realidade ele está globalizando um termo de açúcar sem dizer para você, na realidade, que tipo de açúcar que você está usando naquele alimento. Supondo que eu seja diabético, né? Então eu tenho um cuidado com relação ao alimento que contém açúcar, né? Esse é o princípio básico. Mas aí se eu vejo lá açúcar invertido, prejudica o diabetes, não prejudica? Percebeu a dificuldade que eu não sei quantas pessoas têm em conseguir ler um rótulo? Na realidade, eu acho, na minha opinião, que isso tinha que ser um pouco mais bem explicado para o consumidor e não é, né? Mas eu acho que isso é até uma forma da própria indústria alimentícia em pegar o consumidor, mas de forma errônea. Porque se você tem lá, né, não só o açúcar, como os carboidratos pertinentes à formação desse alimento, né, que vêm enumerados como os primeiros ingredientes no rótulo, e você não consegue distinguir isso, não só o açúcar, como todo o carboidrato englobado nesse processo de alimento vai te gerar um problema se você é diabético, ou se você tem uma predisposição a diabetes, ou se você já tem uma resistência insulínica, né, tudo isso pode te prejudicar. E nessa época que a oferta do ovo de Páscoa é abundante, tem que ter algum cuidado especial? Na minha opinião, o que eu acho que a gente deve procurar primeiro os ovos de Páscoa que têm acima de 70% de cacau, né, que não são os mais gostosos, os mais palatáveis para a gente, mas são os mais saudáveis. E olhar sempre os ingredientes lá para que eles não sejam tão carregados de açúcar, né? Eu estou conversando contigo aí, aguardando que a Tatiana chegue conosco aqui. Tatiana, prazer imenso recebê-la aqui. A Tatiana é oftalmologista, não é? Prazer tê-la aqui, Tatiana. Que bom. Muito obrigada pelo convite. Tatiana é do Serviço de Plástica Ocular da Santa Casa, São Paulo. É isso? Correto? Mesmo. Tá bom. Professora Maria Gabriela, conta pra gente alguém que chega no estúdio, ainda quando o Fausto trouxe aqui, a senhora é a pessoa, né, mais idosa que já participou das nossas edições do Gente que Fala. Isso é um privilégio tê-la aqui. E alguém na tua idade com a disposição, porque notei a tua disposição quando chegou aqui no estúdio, em se ajeitar, sentar, dispensar os cuidados da filha até para vestir a blusa. Eu não preciso, eu quero, não quero, sabe? Isso é uma liberdade que eu gostaria de ter. Eu agradeço, primeiramente, agradeço ter sido escolhida para participar desse programa tão importante. E segundo, quero dizer que realmente é só pela graça de Deus que eu tenho ainda a disposição de trabalhar.
apesar dos meus 59 anos invertidos, né? Os 95 completos. A senhora pegou isso do açúcar invertido que eu falei. Tá vendo? Então, a palavra serve para diversos assuntos diferentes, né? Pois é, apesar dos meus 59 anos invertidos, eu trabalho diariamente no Hospital Dom Antônio de Alvarenga, no período da manhã, e à tarde na Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Das duas instituições, eu estou praticamente na direção. Na Fundação, sou a presidente. Por diversas vezes fui por eleição. E no hospital também sou a diretora. Atualmente sou vice-diretora-geral, porque eu já fui diretora-geral durante X vezes, X mandatos, e pelo estatuto não posso repetir mais do que tantas vezes. Então, passei a ser 20, mas sempre cargos eletivos. E graças a Deus eu tenho disposição. Levanto cedo. Graças a Deus, até começo deste ano, eu ainda ia à missa todos os dias. Porque eu acho que Deus é que dá tudo para a gente. Agradecer a Deus, a gente ter essa disposição para trabalhar, a disposição para fazer as coisas e ter saúde, a saúde suficiente para isso, né? Então, primeiramente a Deus. E depois aos bons amigos que me ajudam. Professora Maria Gabriela, eu não posso me conter com a tua presença aqui e perguntar por quê. Alguém que, na tua idade, apesar de toda a disposição, se dedica ali regiamente a um trabalho. Porque a gente que é pouco mais jovem, com perdão, se eu pudesse não vir aqui, eu não viria, não. Mas é isso. Tatiana gostou. A atividade não somente física, mas principalmente mental, é que deixa a gente com disposição para fazer. Porque se eu me acomodar, andar é difícil, estou com dor no saúde, então não faria mais nada. Então, enquanto eu estou trabalhando para resolver um problema, para assinar um cheque de valor alto, ou para discutir, precisa fazer isso, não pode fazer aquilo, eu não teria disposição. Aí ficaria dor de cabeça, dor de barriga, dor de perna. Trabalha tanto que não tem nem tempo para sentir dor, né? Então, justamente, eu tenho a cabeça ocupada em trabalhar. E isso eu acho que é uma coisa muito importante. Eu tenho um tripé. Rezar, que eu já falei. Sim. Andar, sem o que não se faz nada. E trabalhar, que ocupa a cabeça. Então, esse meu tripé é que orienta o meu roteiro, é a minha vida. Doutora Tatiana, quando eu perguntei para ela por quê e que eu não gostaria de estar trabalhando hoje, você achou interessante a pergunta. Eu achei por quê? Interessante, mas eu até fiquei pensando, se eu ganhasse na loteria, se eu deixaria de trabalhar, eu também não deixaria de trabalhar. Eu acho que eu viajaria mais, talvez, né? E aproveitaria a saúde que eu tenho para viajar mais, mas eu continuaria fazendo o meu trabalho, porque eu acho que a medicina ela é muito recompensatória, né? Apesar muito importante trabalhar. Apesar de muito maçante às vezes, ela traz alegria no nosso dia a dia. Então eu acho que mesmo se eu ganhar, eu já pensei, se eu ganhasse na loteria, será que eu continuaria trabalhando? Talvez um pouco menos, enquanto a professora estava falando aqui, menos, eu acho que imagino que foi isso que você começou a pensar, né? Se eu chegando nessa idade, eu terei ainda, não preciso nem da loteria, né? Se eu tiver metade da saúde com na metade da sua idade, já estou feliz, doutora. Professora, essa sua disposição é contagiante. Pois é pela graça de Deus. Fui muito feliz no casamento, fiquei casada 51 anos, depois meu marido faleceu. Muito bem casada, tenho uma filha maravilhosa que está aqui presente, Maria Elisa. Tenho uma neta que já é filha dela, que já é advogada. De modo que eu só tenho motivo para agradecer a Deus de ser feliz. Doutora Tatiana Narras, chefe do Serviço de Plástica Ocular da Santa Casa. O que é plástica ocular? Plástica ocular é uma especialidade muito interessante dentro da oftalmologia. Eu mesma, quando prestei oftalmologia, eu não sabia que existia essa especialidade. É uma especialidade que lida com doenças da pálpebra, tanto superior quanto das inferiores.
E além de doenças, de tratar doenças como, por exemplo, a pálpebra mais caída, ou a pálpebra virada para fora, a pálpebra virada para dentro, tumores ao redor dos olhos, das pálpebras, a gente também lida muito com a parte estética. Então, para deixar o olhar mais bonito, tirar aquelas bolsinhas de gordura embaixo dos olhos, né? Tirar aquelas pálpebras, as peles que ficam sobre os olhos. Está me olhando muito, está procurando defeito. Tá ótimo, pode ficar tranquilo. Sandra gostou. É uma especialidade inteligente, porque todo mundo vai acabar na mão dela, né? Não tem jeito. É que quando eu perguntei sobre plástica ocular, né? Oftalmologista e plástica ocular, eu não imagino que seja o periférico, eu imagino que seja o globo ocular. Esse é meu questionamento. Tem nada a ver com o globo, tem a ver sim, com o externo. Globo. Por quê? Tudo que a gente mexe nas pálpebras influencia muito no globo. Então, se a gente não tivesse a habilidade de piscar, nosso olho iria furar, iria ressecar. Sim. Então, o máximo cuidado, o que eu preciso desenvolver? O conhecimento de todo o globo ocular, do como ele funciona, para eu ter a segurança e a habilidade para não trazer problemas para esse paciente no meu pós-operatório, como, por exemplo, a incapacidade de fechar os olhos, que seria um grande problema para esse paciente. Então, tem super a ver. Se puder, tem uma colocação aqui sobre lente de contato, me incomoda. Qualquer coisa no olho me incomoda, eu fico imaginando com relação à lente de contato. E os cuidados que ela exige? Eu não uso lente, não, pode ficar tranquila que eu uso lente azul. Não, a lente de contato... Esse azul aí é natural. Esse é natural, esse é da mamãe e de papá. Mas as lentes de contato, elas foram um grande advento para aqueles pacientes que não gostam de usar os óculos, né? Então, às vezes, esteticamente, a mulher faz uma maquiagem muito bonita para ir a um casamento, precisa colocar os óculos, né? Ou, eventualmente, o moço vai fazer um exercício físico, vai jogar futebol e não consegue por causa dos óculos. Então, a lente de contato, inicialmente, ela pode parecer muito assustadora. Mas que quando você pega o jeito para manipular essa lente, sendo que o mais importante nos cuidados é a higiene, sempre lavar as mãos quando for manipular a lente, se o paciente tiver esse cuidado, a lente de contato dá uma grande liberdade para o paciente. Então, no começo, é quando você põe o relógio, você sente que o relógio está aqui. Depois você esquece. Você calçou o sapato, o seu pé sente que o sapato está ali, mas depois você acaba esquecendo. Então, no início, a lente de contato, ela parece ser muito aflitiva para os pacientes. Mas, com o passar do tempo, ela acaba se incorporando no dia a dia. Mas a higiene é importantíssima. Eu diria que o mais importante é a higiene. Lavar as mãos, quando for manipular a lente. Sempre guardar as lentes num produto específico para guardar as lentes de contato, para evitar a infecção, né? Então, os bichinhos contaminarem a lente de contato, fazer a troca programada. Então, essa lente de contato, ela dura 30 dias, o indivíduo adora fazer, eu chamo de economia porca, né? Então, a lente, ela ainda funciona por mais do que 30 dias, mas então o paciente continua usando a lente, mas ali vão se depositando proteínas e microbactérias que podem causar grandes danos no futuro. Tem um período em que a pessoa pode ficar usando a lente, não sei se é essa a colocação correta, traduzindo, quanto tempo eu posso ficar usando uma lente de contato? Ao longo do dia ou ao longo da sua vida? Não, ao longo do dia. Eu posso ficar 1, 2, 3, vou viajar o tempo todo com a lente, posso dormir com lente de contato? Não, dormir com a lente de jeito nenhum, por favor. A gente contraindica dormir com a lente de contato, porque nós não estamos piscando à noite. Então, resseca muito o olho. E a lente pode grudar no olho e trazer uma irritação, o olho ficar vermelho no dia seguinte, além de aumentar o risco de infecção. Durante o dia, eu sempre falo para os pacientes, é igual usar salto alto. Para os moços eu não falo salto alto, mas para as mocinhas eu falo. A gente tenta algumas horas por dia. Então, vai lá, amacia o sapato, né? No dia seguinte, mais algumas horinhas. E aí, no final do dia, você pode usar 12 horas por dia.
tranquilamente, se você fizer o uso correto, usar lubrificantes ao longo do dia, 2, 3 vezes por dia, piscar bastante. Mas nas eu viagens, tenho que tirá-la tem todo que tirar dia. para dormir. E que é essa história de 30 dias de durabilidade? Porque algumas lentes, elas têm a troca programada para 30 dias. Então, ela dura 30 dias. Passou esses 30 dias, você tem que abrir um novo par de lentes. Então, por isso que eu falo, se a troca é de um dia, existem lentes que você usa um dia. Então, você vai usar um dia aquele par de lentes, e depois você vai descartar. Ou, se não, 30 dias, descarta. Eu prefiro as de troca descartáveis, de troca programada de até 30 dias. Porque, às vezes, o paciente faz uma lente que dura 1 ano, e a chance de juntar bactéria, proteína é um pouquinho maior. Então, hoje a gente faz uso das lentes descartáveis para os graus mais comuns de miopia e hipermetropia. Doutor Sandro Ferraz, o senhor usa lente de contato ou veio de óculos aqui só para participar do programa? Não uso lente de contato. Já até tentei usar lente de contato algum tempo atrás. A minha experiência não foi muito boa. Qual é a dificuldade? Explica agora para a doutora Tatiana. Qual é a dificuldade para alguém... Tem uma boa solução para ele. Não. Qual é... Isso é ótimo. Qual é a dificuldade para alguém que tenha tentado e não se adaptou? Por favor. Vou falar minha experiência. Isso. Então, assim, eu tenho uma mania muito ruim de esfregar os olhos. Não pode. Exatamente. De jeito nenhum. Com sem, apesar das lentes, pelo amor de Deus. Vou chegar com a senhora já. Eu tenho uma mania muito ruim de esfregar os olhos. Então, o que acontecia? Eu colocava a lente, na realidade não me gerou muito incômodo no início, né? Mas, quando eu ia ver, a lente já estava pulando do olho. Ela já estava saindo. Então, o que acontece? Aí entra todos aqueles riscos que ela falou, né? Primeiro, de você causar alguma lesão no globo ocular, a outra do quadro de infecção, essa coisa toda. Então, a lente para mim não se adaptou. Né? A lente não se adaptou a você. A lente para mim não adaptou ao meu cotidiano. Posso pontuar 2 coisas? Por favor. Então, número 1, coçar os olhos só com o cotovelo. Não é para coçar os olhos. Sim. Ainda bem que você tem os óculos, talvez quando você for coçar, você lembra que não pode coçar os olhos. Porque o dedo é duro. Eu tenho que fazer que nem o Silvio Brito, usar só armação. Também. Tem muita gente que faz isso, Hoje Silvio Brito, o cantor, faz isso. Um acessório também, né? O óculos ele usa, pode ser um acessório. Porque o óculos é a marca registrada dele, então ele usa sem lente para não evitar coçar o olho. E teríamos para ele, por exemplo, uma alternativa que seria a cirurgia refrativa, que é aquela cirurgia laser para corrigir o grau. Então, você acorda, não precisa colocar a lente de contato, não precisa colocar os óculos, você já acorda enxergando e toca o seu dia com toda a sua liberdade. Professora Maria Gabriela, com o meu grau de indiscrição melhorado hoje, né? A senhora usa lente de contato? Não. Não? Nunca usei. Eu uso lente só para ler e coisas tipos miúdos, porque eu posso ler muito bem sem óculos. A senhora consegue ler o que está escrito aí? A senhora consegue... A professora Maria Gabriela Francescine Vaz de Almeida será homenageada amanhã. Dia Internacional da Mulher, pelo Hospital do Antônio de Alvarenga e Fundação Nossa Senhora Auxiliadora de Piranga. Eu leio sem óculos. Agradeço ter lido aqui, porque eu não consigo ler sem óculos. Que maravilha, professor. Mas a minha pergunta era se a senhora usasse óculos, como usasse lentes, né? Faria amanhã na homenagem que receberá. Bem, como eu não uso, a resposta é óbvia. Como será? A senhora está imaginando essa... A senhora leu aí, era surpresa, a senhora não poderia ter lido. Mas eu posso ler outra coisa que não seja. Não. A leitura da surpresa que seria feita para a senhora já antecipou. A senhora chegou a pensar nessa homenagem que será prestada para a senhora amanhã, no Dia da Mulher, e no teu local de trabalho, né? Bem, se eu pensei nisso, eu só pensei e tenho que agradecer. Se bem que eu acho que, meu Deus do céu, mulher tem que ser participante, senão não é feliz. Se a mulher não fizer alguma coisa, se eu não fizer nessa idade, ficar fazendo tricô e olhando para a televisão o dia inteiro, ó, afundo, não é verdade? Então, o caso é trabalhar mesmo, pensar no que eu tenho que estar fazendo numa instituição e na outra.
A senhora disse que assina o cheque. Agora eu já nem tenho... Eu quero esse cheque aí. Eu quero esse cheque de valor alto. Não, eu gostei desse cheque. Nem tenho por que perguntar, né, se a senhora confere. Acontece que as instituições são grandes e que realmente os números são altos. E a responsabilidade de quem assina cheque é minha, né? Mas a minha pergunta é exatamente isso. A senhora confere tudo, depois da leitura que a senhora fez aqui, eu já sei a resposta. Confere. Confere, né? Confere então, com certeza. Obrigada. A senhora foi eleita, reeleita, está sendo reeleita continuamente. Talvez por causa da idade, né? Como por causa da idade? Também pode ser. Por que isso? Quando a senhora imagina por causa da idade? Não é. É por causa da meu compromisso com o que eu assumi. Assumir essa posição na instituição, eu tenho que cumprir as minhas funções. Como a senhora chegou nessa posição de vice-diretora, de presidente da fundação? Como a senhora chegou? Porque eu trabalhei 30 anos seguidos na escola. Fiz curso de biologia, fiz concurso, professor estadual, 30 anos. Completei 30 anos, virei a página. Vou fazer outra coisa. Gostei muito do magistério. Me encontro com ex-alunas todo dia, toda hora, lá em Ipiranga, onde eu moro e onde eu trabalhei. Eu pergunto, você aprendeu alguma coisa? Aprendi até agora. Enfim, cumpri a minha obrigação, fiquei feliz com isso. Então, virei a página, eu quero fazer uma outra coisa. Então, eu ingressei. Aliás, no hospital, antigamente era a Clínica Infantil do Ipiranga. E a clínica foi fundada por uma minha tia, irmã da minha mãe. Era a Clínica Infantil do Ipiranga, uma coisa pequenininha, uma salinha alugada. Mas aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje é um hospital Dom Alvarenga. O nome realmente é Dom Antônio de Alvarenga. Porque quem deu o terreno para a clínica... Contar a história da instituição. Por favor, eu ia perguntar exatamente a história da instituição. A tia Carmelita formou-se no Colégio de Sion, na Avenida dos Nortes. Muito bem. Ela casou-se e foi morar no Ipiranga. Ela ensinava catecismo na paróquia São José do Ipiranga. Mas as crianças faltavam muito. Então, na outra vez, por que você faltou na semana passada? Meu irmãozinho morreu. Por que você faltou? Minha irmãzinha está muito doente, minha mãe não pôde levar. Então, era um tal de criança ficar doente, a criança morrer, que ela ficou pensando, vamos fazer alguma coisa pelas crianças, a tia Carmelita. Então, ela pediu para o meu avô, que já tinha comprado, também uma história anterior, que não vamos contar, senão não tem fim. Não tem fim mesmo. Ele deu um terreno para fazer um hospital de crianças Dom Antônio de Alvarenga. O Dom Antônio de Alvarenga tinha sido bispo de São Paulo, muito amigo dos meus avós, e então ele queria fazer uma homenagem a esse bispo, que já tinha morrido. Então ele deu um terreninho, um pedacinho aqui assim, para fazer uma clínicazinha. Então, primeiro alugaram uma casinha, começou a vir uma criança, depois duas, depois três, aquilo aumentou. Perguntaram para um médico conhecido, Dr. Augusto Gomes de Mato, você pode dar uma consulta uma vez por semana? Posso. Então, ele ia uma vez por semana. Depois as crianças aumentaram, ele mesmo convidava um outro. Você pode dar consulta? É assim, no início era tudo gratuito. Então, ela pediu, ele me deu isso aqui, esse pedaço. E ele começou a fazer, crescer. A minha tia falou para o meu avô, precisa fazer mais alguma coisa. Então, ele deu mais isso e mais isso, ou seja, 50 mil metros quadrados lá no Ipiranga, fazer o Hospital Dom Antônio de Alvarenga. Eu me formei no ginásio, antigamente, Senado São José, quinta série, ginasial, depois eu fiz normal em Sion. Uma curiosidade, quando eu fui fazer vestibular para entrar no Sion, fazia esse vestibular para entrar em escolas oficiais. Mas o colégio de Sion não era oficial, mas tinha professor do governo. Então, tive que fazer.
fiz normal em Sion. Terminei o ginásio, aí a Notre Mère do Sion chegou na classe, nos últimos dias de aula, e olhando disse: a senhora, ou você, está convidada para vir lecionar aqui no ano que vem. Diante de um convite, diante da classe inteira, feita pela diretora da escola, a senhora eu não tinha como recusar. Então, eu fiquei lecionando. Comecei a lecionar, lecionei 6 anos no Sion, mas acontece que logo em seguida, eu fiz biologia. Linda. Eu fiz biologia, prestei concurso, então foi a minha vida. Agora, completei 30 anos de magistério, virei a página, vou fazer alguma coisa. Já já eu continuo conversando com a professora Maria Gabriela Franceschini Vaz de Almeida, que é vice-diretora-geral do Hospital Dom Alvarenga. Só antes que eu converse com a Gisele, doutora Albertina Duarte. Que maravilha ter aqui, doutora Albertina. Eu já estou chegando encantada aqui. Obrigada, Zancopé. Eu vim de Campinas agora, estava falando sobre o empoderamento da mulher, e você sabe, tinha 200 adolescentes, além de todo o público, eles não deixavam sair, eles estavam fazendo perguntas, e eu no caminho, assim, eu falei, eu não vou chegar, eu falei, eu tenho eu tenho uma televisão, eu tenho que ir. Agora, olha essa moça com 94 anos, né? Olha essa moça, eu vou passar a mão para ver se pega aqui. Essa moça tem que pegar em mim, tá aqui assim, 59 anos, né? Não, 94 não. Ela tem quantos? 95 completos. Vai fazer 96, se Deus permitir. Então é o contrário. Não, doutora Albertina, é que com o doutor Sandro eu perguntei na leitura de rótulo o que é açúcar invertido, né? Aí ela falou, então eu tenho 59 anos, olha, que é o açúcar invertido da idade. De repente eu vou ficar com 69. E ela mudou o Hospital Dom Alvarenga, porque antes era a clínica infantil, né? E agora está super modernizado, do acolhimento. O termo é acolhimento, não é isso? Olha. Gisele Souza, FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do programa Gente que Fala. Gisele, urgência de projeto que cria Sistema Único de Segurança Pública pode ser votado hoje. Quando o texto do projeto deverá ser apresentado? Então, Zancopé, o relator do projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, deputado Alberto Fraga, do DEM, do Distrito Federal, afirmou nesta quarta-feira, dia 7, que o plenário pode votar o requerimento de urgência para a proposta PL 3.734 de 2012 ainda hoje. Ao deixar a reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, sobre o tema, Fraga disse que ainda está recebendo sugestões ao texto e deve apresentar seu parecer na próxima semana. Qual o principal eixo da proposta, Gisele? De acordo com o relator, o eixo central da proposta é promover a integração entre os órgãos policiais para que os entes federados compartilhem informações com o Ministério da Segurança Pública. O Ministério vai cadastrar todas as informações e elas devem ser compartilhadas com todos os operadores da segurança pública. O projeto traz diretrizes e não há nada que aumente despesas para o governo, disse Fraga. A Gisele, como esse projeto será utilizado, já que existe o SINESP, que é o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública Prisional e sobre Drogas? Em 2012, o Congresso aprovou a criação do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública Prisional e sobre Drogas, SINESP, Lei 12.681 de 2012, que prevê a integração de informações para consultas operacionais, investigativas e estratégicas sobre a segurança pública. No entanto, Alberto Fraga explicou que a intenção é integrar a SINESP ao SUSP, já que o novo sistema envolve também questões operacionais, além da integração do banco de dados. Gisele, quando você faz esses esclarecimentos, sem dúvida alguma, fica um questionamento, né? Essa pauta de segurança pública
poderia ser intencional por estarmos em ano de eleição? O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que a pauta da segurança não é eleitoreira e defendeu que o projeto seja aprovado por consenso pelos parlamentares das duas casas. É muito sério o que acontece no Brasil para misturar isso com eleições. Não acho que ninguém faça isso. Estamos combinando aqui o que o protagonismo seja construído a várias mãos e que haja um consenso na Câmara e no Senado, disse Oliveira. Gisele Souza, da FIPESP, agradeço mais uma vez tua gentileza. Um abraço, Gisele. Nosso abraço também a todos os ouvintes do Gente que Fala, Zancopé. Ok, nosso agradecimento à FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Essa parceria, eu repito sempre, porque é muito importante, essa parceria vem desde o início do Gente que Fala, estamos no 18º ano de programa. Então, eu destaco sempre, né? Trazendo informações não apenas de interesse aos associados, mas ao público em geral. Estou recebendo hoje a professora Maria Gabriela Franceschini Vaz de Almeida. Eu vou pedir para a senhora ler aqui, porque eu não estou enxergando direito aqui. Vice-diretora-geral do Hospital... Não, estou brincadeira, professora. Vice-diretora-geral do Hospital Dom Alvarenga e presidente da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. A oftalmologista doutora Tatiana Narras. Ela é chefe do Serviço de Plástica Ocular da Santa Casa de São Paulo. O nutrólogo doutor Sandro Ferraz, especialista em emagrecimento e longevidade. Doutora Albertina, ela é ginecologista, obstetra, mas quando a Tatiana fica me olhando assim, ela fica procurando defeito, entendeu? Orgulho e tal, porque... é especialista em plástica ocular. Doutora Albertina, a senhora faz um trabalho maravilhoso. Eu estou conversando aqui com a professora Maria Gabriela e a atividade dela, a vontade aos 95 anos de participar, mas a senhora, independente da idade, tem a mesma disposição dela. A senhora está dizendo que está vindo de Campinas, eu imagino que saia daqui e vá continuar essa agenda tua que é bastante intensa. Nem dá tempo de ir à Garça. Não dá. Hoje eu estou lá hoje eu já fui à Garça no enterro de uma cunhada minha, e aí eu fui e voltei, né, porque 4 horas da manhã, porque eu tinha que estar aqui às 8. São 4 horas, né, de lá. Então, mas eu tenho muito carinho a minha família é muito grande lá em Garça, então todo o meu carinho, porque a minha família japonesa que me acolheu. Não é fácil acolher, né, uma pessoa que está sempre assim em ebulição. Mas agora à tarde nós vamos comemorar o 8 de março com as adolescentes da saúde, da ginecologia da adolescência. Então, nós vamos estar hoje com uma festa e elas vão gravar o que é ser mulher para essas meninas. E eu tenho que anunciar aqui no seu programa, eu estive em Washington há 15 dias atrás, só 3 dias, mas eu tinha uma participação 2 dias para falar que São Paulo reduziu em 40% a gravidez de 10 a 14 anos. Que maravilha. E vocês viram todos os anúncios de que o Brasil é o país que menos reduziu a gravidez. E São Paulo reduziu em 40%. Então, foi muito feliz a gente ver gravidez de 10 a 14, São Paulo reduziu, e de 15 a 19, 47%. E aí as pessoas me perguntavam, por que você não consegue colocar esse programa no Brasil? Né? E eu falei, olha, a mídia tem sido espetacular. A gente apresentou esses dados aqui o tempo todo. E agora eu estava falando com os adolescentes. Vamos ter que ter uma política de empoderamento das mulheres. Uma menina adolescente que engravida e tem filho a cada 19 minutos, no Brasil, de 10 a 14 anos, ela vai ser uma escrava. E quem engravida uma por minuto no Brasil e dá à luz de 10 a 20 anos, não vai estar preparada para assumir esses desafios, porque ela vai cuidar dessa criança. Então, eu tenho usado muito esse seu programa, né, com muito carinho, repensando, e os adolescentes hoje concordaram. Todos eles pediram uma política que eu estou colocando agora aqui, rodas de conversa. Roda de conversa na escola, roda de conversa na porta da unidade básica, antes da consulta,
porque isso é a única forma da gente sair. Porque o que é essa roda de conversa? Eu não posso... eu já falei muito grupos, né? E aí aí começa a psicóloga, mas grupo tem que ter vigilância, tem que ter... A oftalmologia usa isso, né? Nas cataratas. Roda de conversa, eu digo assim, roda de conversa sobre sentimentos e emoções. Eles adoraram essa roda de conversa. É uma roda onde cada adolescente fala o que acha, não dele, mas dos outros também. Eles acharam incrível e eu gostaria que o SUS pudesse bonificar, quer dizer, desse um plus a mais para essas pessoas. Então, roda de conversa na nutrição, uma colocando outra, falando sobre experiência, e roda de... Você que é do hospital, olha a roda de conversa até para os pacientes, quem vão fazer cirurgia, para a família. A roda de conversa já é feita. Ela Nas é feita... escolas também. Lá na instituição onde eu trabalho, a fundação, tem muita roda de conversa. Você não acha que a roda de conversa é ótima? É importante. Então, na verdade, essa roda de conversa monitorada, com começo, meio e fim, é o nosso caminho para diminuir a violência. Mas, doutora Albertina, a senhora usa insistentemente a palavra empoderamento. A senhora vai falar com adolescentes acerca de empoderamento. É uma palavra que está na moda. Eu sou anterior a essa palavra, né? Eu estou querendo E aí eu descobrir. perguntei, Zancopé, lá em Campinas, para os adolescentes, você sabe o que é empoderamento? Aí um falou, falta de pudor. Aí a outra disse assim, larga de ser trouxa, é o poder que as mulheres podem ter. Aí eu falei assim, e que os homens também. Eles entenderam perfeitamente. É o poder de negociar, não o poder de ser submissa. E aí eu falei, tem que ter muita autoestima, muita segurança, né, para falar sem camisinha, eu não tenho relação, ou então dizer não está na minha hora, ou eu não quero agora determinadas coisas. Esse poder da decisão. Então, o empoderamento é dar poder àquele que não tem poder decidir a sua vida. Aí um me falou, e o poder de escolher a sua profissão? Eu falei, e eles contaram, difícil com as escolas públicas se a gente não consegue entrar numa faculdade. Então, eu falei, mas você tem o poder já de ter um projeto de futuro. Então, uma disse, o poder do bullying como a forma de violência. E aí as coisas são trágicas. Hoje as adolescentes são chamadas de 4 olhos, de gorda, baleia, orca, né? E essa menina hoje que chama... Não, sempre foi assim. Sempre foi, né? Sempre foi. Mas hoje está mais em alta. Está mais alta porque coloca no Face, né? Coloca aí a exposição é muito maior, né? E a gente vive um momento hoje onde o biotipo é uma coisa que está muito exteriorizada, né? Então, o que foge o padrão do belo, o que foge o padrão do fisicamente apresentado, está sendo julgado o tempo inteiro, né? Então, os adolescentes... Hoje a gente recebe na clínica muitos adolescentes, né? Deprimidos. Justamente por esse problema, exatamente. É termo de comparação. Eles chegam lá dizendo exatamente isso. Depois do gordinho ali, você vira à direita. Entendeu? Então, o que acontece? Isso está sendo cada vez mais. E isso é uma forma de bullying muito E aquela grande, adolescente, né? que está se sentindo gorda, feia, às vezes nem é gorda, e tudo, ela arruma um namorado, você acha que ela vai ter coragem de colocar algum limite e não coloca. Não coloca. E muitas das vezes não é o fato de ser gorda, né? Que é o que eu lido muito com isso. Não é o fato de ser gorda ou gordo, é o fato de estar fora do padrão de beleza estabelecido pela mídia hoje. O modismo de hoje. Né? E então, 4 olhos, né, também, né? Quem tem problema de visão, eu já sofri bullying zoado, hoje. né? Eu já sofri bullying hoje por ela. De jeito nenhum. Tatiana, o que a senhora anota tanto enquanto os outros falam? Em que a senhora anota tanto? Anoto, eu fico anotando porque eu gosto de fazer os comentários em cima ou pensar depois. Por favor, o que está imaginando comentar aí? Enquanto a doutora Albertina fala. Vou ser sincero, posso ser sincero? Por favor. Para mim é uma honra conhecer a senhora pessoalmente. Já tinha ouvido falar muito da senhora. Admiro muito seu trabalho. E estou muito feliz de estar aqui participando com pessoas que fazem tão bem, que representam tão bem a saúde no nosso país. Então, me sinto muito honrada de estar aqui hoje, podendo ouvir essas mulheres maravilhosas que estão aqui, exemplos que me fazem lembrar também, né? Porque olha da minha mãe
E aqui estou tentando angariar meu pacientinho. Aqui, ó, tô tentando operar ele aqui, ó. É lente de contato. É lente de contato? Não, mentira, brincadeira. Eu ia dizer, vou usar. Brincadeira. Tô olhando já para ver se Não, esse é de média da verdade. conversa, ela já angariou um paciente. Viu? Professora Maria Gabriela, o Dr. Arnaldo Lombardi Júnior do Ipiranga pergunta se a senhora tem ideia de quantas crianças foram atendidas por suas creches e no hospital. Eu quero dizer, até trouxe por escrito para não haver confusão. Olha. A Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, Ela enxerga. A doutora Albertina está querendo ver como a senhora lê aí. a Fundação... Ótimo. Eu gosto de atrapalhar, sim. Bom, vou começar pelo hospital. No Hospital Dom Antônio de Alvarenga. O Hospital Dom Alvarenga, atualmente, o nome foi reduzido para facilitar. Nós temos 157 leitos, dos quais 30 são de UTI. Nós temos hoje no hospital, na fundação, 1.600 pessoas atendidas diariamente, de administração direta, sendo que a fundação tem diversas unidades. Então, com as unidades diversas, nós temos no total 2.200 pessoas atendidas Por dia. por dia na fundação. Professora Maria Gabriela, Maria do Carmo de Taubaté, ela está nos assistindo através do Facebook. É tua sobrinha, está falando, manda os parabéns para minha tia Maria Gabriela. Que legal. Muito obrigada, Maria do Carmo. Muito bem. Eu interrompi a senhora aí na... Então, nós temos, a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora tem 6 unidades. Berçário, de 0 a 2 anos e meio. Depois a creche, 2 anos e meio a 5. Depois a idade escolar, de 12 à adolescência. Depois temos os idosos. Os idosos são, quer dizer, nós temos uma unidade que chama-se Viva a Vida, em que tem diversas atividades. Diversas atividades no sentido de que, às vezes, o idoso fica em casa sem fazer nada, então é terrível. Então, você sabe fazer tricô, você vai ensinar para outra a fazer. Outro sabe pintar, vai ensinar pintura. Então, tem diversos tipos de atividades. Então, tem muitos idosos lá. Muitos idosos que vão 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, canto, coral, música e pintura, e trabalhos manuais e cozinha. São atividades diversas que dão vida para essas pessoas que estão em casa. Se ficar em casa, os adultos em idade produtiva vão trabalhar e o velho fica em casa sozinho, não é verdade? Então é preciso auxiliar essas pessoas. A Fundação tem essa preocupação de atender condignamente essas pessoas de todas as idades. Claro que tem um limite, mas nós temos, tem estrutura, como estou dizendo, 2.200 pessoas que vão. Ok. Doutora Tatiana Marcos de Pinheiros pergunta se o buraco de mácula tem reversão cirúrgica. O buraco de mácula é uma afecção, é uma doença que dá na parte da retina, que é a parte neurológica do olho. Então, ele é lá no fundo do olho. Quando a gente dilata o olho do paciente, faz aquele exame que vai uma luz bem forte no fundo do olho, nós estamos examinando a retina. A mácula é o lugar onde todas as imagens se formam, onde todas as imagens mais importantes com detalhes são formadas. E existem vários tipos, vários graus do buraco de mácula. Então, dependendo do grau do buraco de mácula, sim, existe uma reversão cirúrgica para isso. Então, o quanto antes for tratado, cirurgicamente, inclusive, existe uma grande chance de melhora da visão do paciente. Doutor Sandro, Marina de Osasco, qual a efetiva eficiência dos suplementos alimentares? Suplementos alimentares. Boa pergunta. Então, muito boa. Veja bem. Saber também. Os suplementos alimentares eles têm um papel muito importante, aonde quando o paciente já se alimenta muito bem, né? Ou quando ele tem alguma carência alimentar ou ele não tem tempo para se alimentar, né? Então hoje a gente tem
um vasto leque de suplementos alimentares que podem auxiliar a gente tanto a melhorar a alimentação que você tem, né, quanto a suplementar também o que você precisa para determinados objetivos. Mas lembrando bem que nenhum suplemento substitui o alimento sólido, o alimento que a gente come, o vegetal, a carne, enfim, o alimento propriamente dito, né? Hoje a gente vive num momento em que as pessoas querem muito comprar suplementos, visitam as lojas de suplementos, querem comprar aquilo tudo e não sabem na realidade para que serve, né? Nada disso vai suprir, né, os alimentos realmente. O senhor é especialista em emagrecimento e longevidade. O senhor tem a fórmula para eu chegar próximo da doutora Maria Gabriela? Olha, fórmula eu não tenho, mas a gente tem algumas medidas que podem ser colocadas para você tentar chegar até lá. Doutora Albertina Jaime do Jardim Bonfilioli pergunta se o vírus da AIDS pode passar por mutação e se tornar mais resistente aos atuais medicamentos. Jaime, que pergunta muito forte. Fabulosa. Fabulosa essa sua. Na verdade, a gente sabe que vários bactérias e vírus estão em mutação. E a grande medo é esse, quer dizer, a ideia é que essa vacina contra a AIDS possa vir logo para que a gente possa diminuir. Eu tenho certeza que, não é certeza diante das histórias naturais das outras doenças. A gripe é um exemplo, né? A gente viu desde a gripe antiga até agora, cada vez vai chegar uma nova gripe, cada vez é uma nova. Então, a grande luta é que há uma adaptação, sim. É possível que haja. Então, realmente, na questão da luta da AIDS, é importante que se breque a contaminação. Doutora Albertina, deixa eu aproveitar. Esses medicamentos, a possibilidade de uma vacina, não banalizou a preocupação com a doença AIDS? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, os adolescentes não têm mais, a AIDS não mata mais, né? Então o medo da morte diminuiu, mas se bem que os jovens sempre não tiveram tanto medo. Mas o que acontece é que às vezes as pessoas fantasiam o que é um coquetel, né? Tomar um coquetel ou Truvada, que é agora a medicação anti-exposição, ou tomar medicação pós-exposição, é uma medicação para tomar e que tem efeitos colaterais e tudo. Então, na verdade, uma doença que tem prevenção, é absurdo que a gente precise estar tomando anti-exposição. Mas os medicamentos que vêm agora são importantes para barrar a contaminação maior, mas eu gostaria que a prevenção não fosse esquecida. Nós temos o país mais importante, temos o programa mais importante de AIDS. Uma das grandes perguntas, o que aconteceram com os nossos indicadores? Aumentamos a gravidez, é o país que mais tem, estamos perdendo a luta da AIDS, agora a febre amarela. Nós somos um país que está retomando doenças que já tinham. Então é preciso um novo desenho de prevenção. Professora Maria Gabriela, a Daniela da Bela Vista pergunta à senhora o que o poder público oferece para o seu hospital. Bem, nós atendemos o SUS. Sim. Atendemos o SUS nas seguintes condições. A pessoa passa primeiro num posto de saúde oficial e eles encaminham para o hospital. Então, nós diretamente não aceitamos gratuitos, mas através do SUS, então nós aceitamos esse tipo de pessoas. A senhora tem detalhes da homenagem que será prestada à senhora, ou eu já tirei a surpresa aqui? Sua filha faria? Não é surpresa. Onde será a homenagem? Será na Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. E que horas? Eu estou presidente há muito tempo. Será de 19 às 21 horas. A gente atrapalhou a agenda da senhora no hospital e na fundação, trazendo a senhora ao programa hoje. Mas, evidentemente, eu posso, entre aspas, compensar essas horas. A senhora vai compensar? É uma brincadeira, porque
Evidentemente, havendo necessidade, eu fico mais ou fico menos. Não assino ponto e também não recebo nada. É todo trabalho voluntário. Eu vou falar uma coisa que ela não sabe. Ontem à tarde, às 2h30 da tarde, eu estava no seu hospital operando. Estava lá? Estava operando uma pessoa, que é uma senhora que tem 75 anos e teve um prolapso de útero. Quero dizer que eu fui muito bem atendida, muito bem, o hospital limpo, e aí eu vi a placa acolhimento e gostei muito. Então eu ia deixar para o fim, para não dizer que eu sou puxa-saco. Então, depois de mais de 60 anos, liberdade poética, né, Zancopé? Eu falei hoje para os adolescentes, olha, ninguém vai me prender, eu falo o que eu quero agora, tá certo? Fiquei contente a senhora ter ido e ter presenciado e ter vivenciado o que nós trabalhamos no hospital. Eu achei que tinha uma mulher por trás, eu não sabia. Doutora Tatiana Ninguém Narras, faz nada sozinho. tem um site que a gente possa localizá-la rapidamente? Claro, é www.tatiananarras.com.br. Com certeza estou disponível para eventuais dúvidas e à disposição. Muito obrigada. Dr. Sandro Ferraz, tem um site que eu localize imediatamente? Claro, tem sim, tem o www.doutorsandroferraz.com.br. Doutora Albertina, esses programas todos que a senhora divulga, tem um endereço mais rápido? Temos Casa do Adolescente, Portal do Adolescente, Portal Casa do Adolescente. E agora a gente vai aumentar. E a gente tem um canal também do YouTube, Saúde do Adolescente, que é o canal, e que hoje, por exemplo, nós vamos levar mulheres do movimento negro, as mulheres transexuais e as mulheres dos imigrantes, que é uma coisa que a gente está recebendo, as mulheres imigrantes, estão recebendo muitos adolescentes imigrantes com gravidez precoce, com doenças sexualmente transmissíveis, e essa proposta nós já estamos acolhendo as mulheres imigrantes. O pessoal pensa na Venezuela, mas nós temos as mulheres bolivianas, do Equador, do Paraná, do Paraguai, né? E aí a gente está trabalhando com essas mulheres. Eu queria repensar aqui, né, com você, que neste momento a gente está tendo que unir forças, né? Eu não tenho dúvida que nós estamos num momento bem perto das eleições para que conste da agenda o SUS que nós queremos, o apoio à saúde, o apoio à educação, e para que os indicadores do Brasil melhorem, porque foi muito triste eu voltar agora da Organização Pan-Americana de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e as pessoas receberem muito tristemente o que está acontecendo no Brasil em relação à adolescência, à sífilis e à febre amarela. E eles me perguntavam, o que está acontecendo com o seu país, né? E assim, eu ficava um pouco triste. Muito triste de ouvir. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, registrando, agradecendo a professora Maria Gabriela Franceschini Vaz de Almeida, que será homenageada amanhã, Dia Internacional da Mulher, pelo Hospital Dom Alvarenga e a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, pela sua belíssima trajetória de vida, aos 95 anos, com toda a sua dedicação, como ela mesma disse aqui. Eu vim ao programa, mas depois eu compenso as horas. Agradecendo ao doutor Sandro Ferraz, doutora Albertina Duarte e doutora Tatiana Narras. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.